não é a Laura que precisa mudar, e sim eu que preciso aprender a conviver com o autismo dentro de casa. Isso é um tema importante de se falar de nós, né? Por quê? Porque dentro do autismo, a gente pensa só na pessoa com o autismo. E a gente esquece que tem todo um redor em volta. Então, a gente só cuida, né? Eu vou falar criança porque a minha filha ainda é uma criança, né? Então, a gente cuida da criança autista e esquece do resto da família. Então, a gente esquece que o tratamento, o cuidado, ele também tem que vir para esse lado. Então, a família também precisa de apoio, precisa de atenção. No meu caso, eu fazia terapia também. Então, junto com a Laura, tinha um dia que eu ia para fazer a minha terapia, que era para que eu pudesse falar como era a nossa rotina, as crises que aconteceram, e ela poder me orientar ao que fazer naquele momento, como que eu me senti, para eu poder repensar. Ah, ela teve aquela crise, mas o que aconteceu antes para ela ter tido aquela crise? Para que a gente se programe e não faça mais aquilo para não acontecer a crise. Então, tudo isso a gente tem que viver. Um dos vídeos que eu falo, ele fala sobre essa previsibilidade, que a gente tem que estar o tempo todo ali pensando antes de agir para que não aconteça a crise. Então, tem que estar sempre ali imaginando. Então, eu tenho que avisar ela, se eu vou num lugar e deu hora de ir embora, eu não posso chegar igual para uma outra pessoa que seja típica e falar, ó, vambora. Com ela não acontece assim. Eu preciso primeiro falar para ela, olha, tá próximo do horário da gente de ir embora. Então eu preciso às vezes colocar um cronômetro no celular e falar para ela, olha, quando o telefone tocar, a gente precisa ir embora, para que ela entenda que deu a hora. Isso não é só para criança autista. Isso a gente pode usar com qualquer criança, que é bacana, mas para alguns autistas assim é muito bom. É muito bom ter essa rotina, assim, de avisar antes para não dar aquele boom É da crise. diferente, né? Assim, imagino. Primeiro, essa quebra de rotina deles, né? Não deve ser fácil. Você nem pode fazer, né? Eu vou usar o não pode, porque eu acho legal que vai ser uma conversa de pessoas que leigas, né? Eu acho que a Sim. gente tem a real importância do que é falado, o que é, mas vou me colocar de um lado de uma pessoa leiga, então hoje você vai conversar com alguém que tem muito mais curiosidade do que outra Sim. coisa, né? Isso é bom. Essa quebra de rotina deve ser difícil e às vezes nós temos dois filhos pequenos e o pai e a mãe agem muito no impulso, né? Ele fez uma coisa que você já não pode, não vai, não vai. O pai é muito impulsivo. Pai e mãe Sim. são seres impulsivos. Você então não pode ser tão assim. Impossível. É um preparo, né? A gente tem a impulsividade. Sim, É natural, que é o que você sim, falou. A gente é pai e mãe. Às vezes ela fala assim, você é chata. Aí eu falo pra ela, já viu pai e mãe que não é chato? sim. E é isso. Mas sempre procuro trabalhar. Então, quando a gente tá num dia que foi mais sobrecarregado, que a gente não tá ali com aquela paciência, a crise é pesada. Mas quando você tá num dia que tá tudo legal, aí passa batido, né? Sim. Você, tipo assim, eu já nem me estresso mais. E aí, falando do cuidado, da atenção com a família, que é uma coisa muito importante que aconteceu comigo, e aí eu quero trazer, é que quando eu tive o diagnóstico dela, foi um boom, né? Então, eu tinha um trabalho que eu amava, né? Eu estava aonde eu desejei estar. Então, assim, eu tinha vindo da minha licença maternidade e eu consegui um cargo de gestão no hospital que eu queria, no Sim. lugar que eu queria. E aí eu tinha voltado, fazia 2 meses, e eu tava lá, e aí do nada, a minha mãe me liga e fala: ah, então, sabe o que é? É que a Laura tava com febre, só que eu já sabia que ela tava com febre, porque ela tava a semana toda, já tinha levado no médico, já tinha tomado bezetacil. E aí ela teve. Aí ela falou, quando ela teve, eu já falei, ah, é uma convulsão, ela é. Eu falei, tá, e você tá onde? Ah, eu tô no hospital, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei, ó,
eu tô indo embora, né? E vai me falando tal. E aí, assim, eu ia demorar mais de 1 hora para chegar e eu tive que manter a calma, porque era trânsito, não tinha como correr, era horário de pico. E aí, assim, aconteceu isso, aí ficou internado 1 semana, sem saber o que era. Eu não tinha diagnóstico nenhum de autismo, tá? Não tinha nada. Quanto tempo ela tinha? Ela tava com 4 anos, foi em 2020, nasceu 2018, 19, 20, 2021. Ela tava com 3 anos. E aí, assim, eu não... Minto, com 4 anos mesmo. Eu não imaginava nada. E aí, com tudo isso que aconteceu, eu também adoeci. Sim. Porque a gente não pensa na gente. A gente só pensa ali em dar atenção, em dar o cuidado, em fazer o melhor. E aí eu comecei a chegar num ponto que eu não conseguia mais raciocinar nada. Eu não conseguia mais organizar a casa. Eu dormia à noite, mas parecia que eu não tinha dormido. O cérebro ligado. E aí eu cheguei lá na terapia e falei, ó, tá acontecendo isso, isso, isso. Ela falou, Kelly, agora chegou no ponto da gente procurar outra ajuda. Que ela falou, eu hoje, como psicóloga, não tô mais nesse nível. Então chegou a hora de a gente ir no psiquiatra. E aí é assustador quando você fala pra alguém, procura um psiquiatra. Porque a gente tem aquele tabu de, Sou maluco, tô com sou problema. doida. Camisa de força, a pessoa já É. pensa nisso. E não é, né? É mais uma forma de te ajudar. E pra mim, assim, foi um divisor de águas. Eu faço acompanhamento, né? Com esse médico já há todo esse tempo. E, assim, a minha vida transformou. A medicação me ajuda muito, né? A me manter mais centrada, a ter mais calma, a conseguir compreender. E aí, o buscar conhecimento também, gente, é primordial, né? A gente pensa muito em cuidar da criança e querer tentar resolver tudo, sabe? E querer mudar a criança. A gente quer que a criança faça aquilo que é o padrão, que é o normal da vida, que a gente coloca como normal. Mas, na verdade, quem precisa aprender e ser treinado sou eu. Sim. E a família. E quem tá ali junto comigo. Porque não é a Laura que precisa mudar. E sim eu que preciso aprender a conviver com o autismo dentro de casa.